Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, vou trazer aqui uma resposta ao Intercept Brasil, que publicou um texto sobre Ciro Gomes lamentável, né? A gente tem que pontuar algumas coisas. Eu não gostaria de ficar aqui o tempo inteiro tendo que, enfim, apontar para essas questões que vêm de alguns blogs, jornais, jornalistas, mas é importante, a gente tem que entender o que está acontecendo no Brasil. Mas antes de trazer sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal e não está inscrito e puder, se inscreva. Nós alcançamos aqui 87 mil inscritos, graças a vocês. E quem puder, né, compartilha este vídeo, outros mais, deixa o like, dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que a gente continue crescendo ainda mais. Nosso canal que começou aqui em maio do ano passado e em 1 ano e 4 meses está aí quase alcançando 90 mil inscritos, com um engajamento muito alto, e tudo isso me anima e me motiva muito. Hoje, inclusive, eu estava em campanha, eu que sou candidato a deputado federal, muita gente sabe aqui, e estava indo para um local aqui visitar um apoiador, um pouco mais distante, né, da cidade, e o carro estragou no meio do caminho, guincho, táxi, aquela coisa toda. Peguei um carro emprestado, fui cumprir o compromisso, voltei, estou aqui, enfim, depois de um dia cansativo, mas eu acho que é importante trazer as reflexões que eu vou trazer para vocês, já que o Intercept Brasil, que depois que o Glenn saiu, na minha opinião, piorou demais, né? E aqueles que ocupam os espaços lá quase sempre são lulistas declarados, e parece que eles não conseguem separar o militante do jornalista. E nesse dia 10 publicou um texto com o título "O triste fim de Ciro Gomes, rebaixado por si mesmo a cabo eleitoral de Bolsonaro". Uma foto de um Ciro triste, nada disso é por acaso, né? E o texto, insisto, não vem de alguém isento nesse debate ou imparcial, vem de alguém que tem lado declarado, que vive inclusive nas postagens do Ciro, lacrando lá, enfim, criando algumas questões para chamar atenção. É um lista roxa, a gente sabe disso, mas acaba ocupando o espaço no jornal, que, insisto, já foi mais respeitado, e isso circula nas redes sociais, e é importante a gente combater esse tipo de situação. E o João De Luca, lá no seu Twitter, o João é alguém que eu já disse várias vezes, admiro demais, já usei outros fios dele, quando é um texto em que você vai dividindo ali em vários tweets, né, para trazer aqui luz ao debate. O João é alguém que colabora muito no Twitter, conheci o João pessoalmente, é uma figura realmente, né, que merece a nossa atenção, o nosso respeito, e eu vou aproveitar então uma reflexão dele aqui para, né, pontuar algumas questões importantes. Disse ele lá, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar. O Intercept Brasil, que é um jornal que muito respeito, publicou ontem um artigo de opinião sobre Ciro, do João Filho, que é o Jornalismo Vando. Quem está no Twitter sabe, esse Jornalismo Vando é um perfil que vive lá no Twitter lacrando em cima de Ciro Gomes. E eu deixo aqui, disse o João, as minhas considerações gerais. Um texto razoavelmente bem construído, mas recheado de falácias e violência política. Segue. Aí ele vai colocar lá, nesse artigo especialmente, João Filho usa recortes de falas de Ciro, pinçados a dedo para construir sua narrativa. Essa é uma falácia típica de cherry picking ou supressão de evidências, na qual falas reais, mas recortadas, parecem reforçar e embasar a narrativa criada. E qual que é a narrativa do momento? Que o Ciro Gomes é linha auxiliar do bolsonarismo, que Ciro Gomes está ajudando o Bolsonaro. Essa narrativa, né, que o PT vem ao longo do tempo colocando várias, né? E tudo isso na intenção de quê? De sufocar a candidatura de Ciro Gomes. Detalhe, muita gente já caiu nessas narrativas e saiu de Ciro Gomes e foi para o Lula. Então, eles têm obtido um relativo sucesso em relação a isso. E aí, por que o Ciro não cai nas pesquisas? Porque o Ciro está trabalhando, está lutando. E ao mesmo tempo em que ele acaba perdendo eleitores para o Lula por conta dessas narrativas, ele trabalhando como está, vai atraindo eleitores indecisos que votariam branco, nulo, bolsonarista arrependido, morista que, não podendo votar no Moro, agora diz que vai votar em Ciro Gomes. Então o Ciro resiste, apesar de todo esse ataque que parte, né, de vários lados. Continua o João dizendo: para os desavisados ou pessoas que acompanham política de forma parcial, coisa muito normal com a chuva de informações atual, parece fazer sentido. Para quem acompanha mais de perto, não. É um texto cheio de violência política e desinformação, mesmo com bons pontos aqui e ali. Aí a tática, coloca alguns bons pontos para atrair atenção e vai jogando junto a violência política e a desinformação. Sabe quem fez isso? Gregório do Vivier, lá no Greg News sobre Ciro Gomes, né? Mescla algumas verdades, algumas questões importantes, algumas reflexões interessantes com violência política, com terrorismo eleitoral, no caso do Greg News. Continuando aqui com o João, e aqui pontuo só algumas coisas
para não me alongar, mas já rechaço a tese central de ensaiar colocar a culpa em Ciro não apenas pelo projetado/desejado fracasso eleitoral pedetista que o autor faz, mas de colocar a culpa por uma possível queda de Lula em Ciro, como sempre. Isso aqui é uma prática antiga, né? Não admitindo os erros do PT, tenta achar um culpado. E aí, se o Lula perder para o Bolsonaro esse ano, não tenhamos dúvidas, vão colocar a culpa em Ciro Gomes. Nunca que o Lula vai fazer uma autocrítica e assumir os próprios erros. Voltando aqui para o João. Lula nunca é culpado por seus fracassos ou crises nacionais, mesmo tendo estado no centro político por décadas. Em 2018, perdeu porque Ciro foi para Paris. E agora, se perder, é porque Ciro foi linha auxiliar bolsonarista. Repare como a falsa narrativa é sempre nesse sentido. Continua o João dizendo, como se as desastrosas falas de Lula, usadas da mesma forma leviana que o autor faz com Ciro, e exibidas na campanha adversária, como lavar louça é serviços da mulher, policial não é gente, os atos de Bolsonaro pareciam uma reunião da Ku Klux Klan, não contribuíssem para essa queda. E mais, Bolsonaro está usando no seu tempo de televisão e rádio falas do Alckmin de 2018, dizendo que o Lula, era um criminoso querendo voltar à cena do crime, que destruiu a economia do país. Agora o Alckmin virou vice do Lula e o povo escuta isso, assiste isso e fica em choque realmente. Está usando isso, insisto, Bolsonaro está usando na campanha dele de TV e rádio. Agora vão chamar Lula e Alckmin de linha auxiliares do fascismo? Não, mas é o Ciro que não pode criticar seus adversários. Sim, Lula é adversário do Ciro, Bolsonaro também. Ciro está em terceiro nas pesquisas. Mas voltemos ao João. Agora, João, ele se refere aqui, o Vando lá, jornalista Vando, diz que vídeos do Ciro atacando, entre aspas, o PT têm circulado em grupos bolsonaristas. Mas gostaria só de lembrar o jornalista que vídeos do vice de Lula, o ex-fascista Alckmin, falando do PT voltar à cena do crime, estão na campanha de TV do ex-capitão, como eu acabei de dizer para vocês. Será que a culpa dessas falas e da escolha desse vice, que tem um arsenal infinito contra o PT e Lula, é também do Ciro? Boa pergunta do João aqui. Claro que não. Mas escolhe citar apenas os vídeos de Ciro falando mal do PT para omitir tais fatos. Lembro ainda que o general citado por circular um vídeo de Ciro circulou também vídeo de Freixo criticando o PT. E o pode fazer com Boulos, Randolph, Janones, Calil, Molon, Siqueira e muitos outros antigos críticos políticos e não políticos, hoje aliados oportunamente ao PT. Bom, e se quiser pegar do Janones, dá para pegar de julho desse ano, E agora Janones virou lulista de carteirinha. Hoje o João De Luca continua falando. Vando diz que Ciro agora ataca Lula, quando em 18 reconheceu os avanços de seu governo. João, meu xará, Ciro disse essa semana que Lula fez um bom governo e que o reconhece como um bom presidente. Contudo, não deixa de fazer as críticas a muitos de seus erros, que ensaia repetir. Entenda, a análise crítica de um governante, principalmente cheio de contradições como Lula, não é binária. É possível afirmar que fez um governo razoável, com programas sociais importantes e também criticar de forma enfática seus inúmeros erros, coisa que Ciro faz desde 2003, bem lembrado. O Ciro, como ministro, criticava os juros altos do governo Lula. O José de Alencar concordava com o Ciro, engrossava o coro, mas o Lula preferia ouvir quem? Meirelles. Meirelles, um liberal, um neoliberal, comandou o Banco Central por 8 anos. E eu não vi matéria do Intercept falando que o Lula virou cabo eleitoral dos banqueiros, dos rentistas, dos especuladores. Porque no passado serviu muito mais aos banqueiros do que ao povo pobre. Mas a narrativa era Lula é o pai dos pobres. Porque até o Lula tinha sido feito tão pouco em relação aos pobres que o que ele fez pareceu muito. Mas o Lula fez muito para os ricos, mas como todo mundo fazia e continua fazendo, isso aí não chamou atenção. E o Ciro denuncia isso. Continuando aqui. Enfim, me entristece ver um jornalista que milita diariamente contra Ciro construir um texto para reforçar a campanha de voto útil, mas nada diz sobre o país e as propostas para derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo. Esse último, a sustentação do primeiro e também de Lula. Foi muito feliz o João nesse comentário aqui também, E para finalizar, para quem acha que colocar Ciro e Bolsonaro lado a lado demoniza Ciro, lembro que mais humaniza Bolsonaro. Fizeram assim quando equipararam o mito à Marina e agora fazem com Ciro. Isso sim é ser linha auxiliar do bolsonarismo. Prestem atenção. Bom, concordo aqui com o João De Luca, insisto, fez aqui uma bela reflexão. O jornalismo Vando, que ocupa lá o espaço Intercept Brasil,
se utiliza basicamente, ou na maioria das vezes, falas do Ciro lá no Pânico, na Jovem Pan. Inclusive, há uma crítica que o Ciro não deveria ocupar esse espaço, e o Ciro vai lá, critica o Lula, sim, mas criticou também o Bolsonaro. Até o próprio Ciro compartilhou hoje, dia 11 de setembro, nas suas redes sociais, uma série de cortes, já que o Intercept quis utilizar esse de cortes. Por que não utilizou? Para falar então das críticas que o Ciro fez ao Bolsonaro. Poderia. Ou a preocupação é só em proteger o Lula, o incriticável, o São Lula, o semideus para alguns, que para outros é um deus mesmo, né, que não pode nem um pouquinho ser criticado. Então o Ciro vai sim na Jovem Pan, vai no Antagonista, vai em outros ambientes, alguns ainda rendidos ao bolsonarismo, outros não mais, mas que ajudaram o Bolsonaro no passado, e o Ciro vai lá e fala o que tem que ser falado. Critica o Lula, critica o PT e critica também Bolsonaro. E faz as críticas ali que você pode discordar, concordar, mas por conta delas, né, e por conta da forma como bolsonaristas usam os vídeos do Ciro, chamar o Ciro de linha auxiliar do bolsonarismo, cabo eleitoral de Bolsonaro, isso é desonestidade. Por que lulistas não pegam os vídeos do Ciro e compartilham então as críticas que faz ao Bolsonaro? E aí, será que o Intercept vai publicar um artigo falando que o Ciro agora é cabo eleitoral de Lula? Não, Ciro é cabo eleitoral de si mesmo, Ciro é candidato. Não tem compromisso com o PT e nem com o Bolsonaro, tem compromisso com si mesmo, com o projeto que defende, com o eleitor que acredita nele, com o partido. Então, se o PT não quer ser criticado, bom, busca outra forma, porque essa tentativa de calar Ciro não tem dado certo, tanto é que o Ciro tem resistido, né, nessas pesquisas, oscila um pouco para baixo, um pouco para cima, não decolou não, mas diante de tantos ataques, né, resistir nesse momento já é uma vitória. O que vai acontecer para frente? Não sei, mas o povo está cansado sim dessa chamada polarização em que Lula e Bolsonaro, né, em muitos aspectos estão rendidos ao sistema financeiro, sistema político, inclusive. Cartunista Tímido publicou um vídeo muito bacana e eu encerro esse meu aqui colocando o vídeo do Cartunista, que vale a pena a gente pensar e refletir a respeito. Pessoal, então é isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, mas não saia daí, acompanhe esse Cartunista Tímido, que vale a pena aí a gente assistir e ajudar. Valeu, pessoal, até mais! Essa é a brincadeira do sim e do não, pra saber quem é quem nessa eleição. Esteve envolvido em caso de corrupção, sim ou não? Declarou ser contra a reeleição, sim ou não? Campanha baseada em culto à personalidade, sim ou não? Já apresentou um projeto de verdade, sim ou não? Já deixou as contas do país no vermelho, sim ou não? Pro Temer e pro Cunha já pediu conselho, sim ou não? Do Roberto Jefferson já foi aliado, com o Fernando Collor ficou amigado, com o Magno Malta andou de braço dado, Valdemar Costa Neto esteve lado a lado, sim ou não? Para! Não gostei dessa brincadeira não! Isso é falsa equivalência. Onde já se viu achar que eu sou parecido com esse fascista? Esse demagogo populista! Somos totalmente opostos, não somos parecidos em nada, nada mesmo. Por isso é que o povo tem que escolher ou ele ou eu. Sabe que eu tenho uma ideia bem melhor? Que tal sair dessa mesmice e não escolher nenhum dos dois, hein? Vem ser feliz com a turma boa.